Você sabe o que é o silêncio do narcisista? Você sabe como se processa essa atitude, este ato do narcisista com a sua vítima? Então fique conosco porque eu estarei falando sobre esse assunto aqui no vídeo de hoje. Eu sou o pastor Israel, sou conselheiro comportamental e também trabalho na área da terapia cognitiva comportamental, além de ser especialista em relacionamento. Este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Muito bem. O silêncio do narcisista é uma forma de punir a sua vítima. Geralmente, a expectativa que se tem quando alguém quer aplicar o famoso gelo, né, ou o silêncio, é dizer: olha, eu não vou mais falar com você, eu não quero mais que você se refira à minha pessoa. E começa todo essa condição de querer barrar, né, de certa forma, o relacionamento. Mas há uma questão interessante, que quando se faz isso, normalmente, a pessoa finge que não vê aquela outra pessoa, né? E quando a pessoa vai falar, ela responde com frieza, como que não tivesse ninguém ali falando. É aquela forma meio tentando ignorar a outra pessoa, aquela forma bem infantil que nós conhecemos bem. Muitas vezes fazemos isso desde criança, e muitas vezes fazemos isso também na fase adulta. Tudo bem, isso é normal até certo ponto. Mas quando se trata do narcisista, aí a coisa muda. O tratamento de silêncio da pessoa que sofre de transtorno de personalidade narcisista é diferente. Ele fala com você, ele não se isola totalmente, mas ele não trata do assunto, né, diretamente. E um exemplo disso é quando você diz que quer conversar com a pessoa de uma forma mais incisiva, de uma forma mais direta, né, muitas vezes querendo ter uma discussão da relação. E o narcisista reage a esse silêncio da seguinte forma: olha, eu não estou com cabeça para pensar nisso agora, me dê um tempo e depois a gente volta a conversar sobre esse assunto. Só que o tempo passa e você fica na angústia da espera. E ele vai viver a vida dele, ou ela vai viver a vida dela sem ter nada a ver com aquilo que foi tratado. E nunca mais quer voltar ao assunto. E quando você tenta voltar ao assunto com ela, ela diz: olha, eu não tenho cabeça para isso, você me irrita com essas coisas, e aquela coisa toda, tudo isso fazendo com que ela fuja da responsabilidade. Então, o que ela quer na realidade é fazer com que o tema seja evitado daquela discussão, e que, por fim, pelo fato dela não voltar a tocar no assunto, você desista de falar. Isso é um tratamento abusivo também. Agora, quem vê de fora, quem assiste essa condição,
acha que você está sendo, ou que ele está sendo, no caso, uma pessoa muito equilibrada. Porque se você estiver com alguém, ou ele estiver conversando com alguém, e você disser, olha, tudo bem, agora a gente precisa conversar sobre aquele assunto. Aí ele vai falar na frente da pessoa de fora, olha, querido, eu não posso tratar desse assunto agora, vamos fazer o seguinte, quando eu voltar a gente conversa. A pessoa de fora que ouve esse diálogo vai dizer, tá vendo como ele é uma pessoa tratável? Tá vendo como ele é uma pessoa educada? Ele, para não agredir, para não ter discussões, ele preferiu sair de casa, adiar a conversa para um momento mais adequado. Só que não é esse o sentido dele falar essas palavras. O certo seria que depois ele voltasse verdadeiramente a tocar no assunto. Só que o narcisista ignora tudo isso. E ele não volta mais àquele assunto. E ele não quer mais que você trate desse assunto com ele. E isso não acontece uma vez só. É uma forma que se repete frequentemente na vida e na relação com o narcisista. Essa é uma forma também dele dar o gelo, dele dar o silêncio, de não querer, né, ter aquela responsabilidade de conversar. Ele foge dessas responsabilidades, como é comum para o narcisista. Então, essa condição ele vai enrolando por dias, por meses, por ano, por década, de que ele nunca vai tratar os assuntos sérios diretamente. E ai de você, vítima, que se levantar para contestar qualquer uma dessas decisões dele. Então, dessa forma, o tratamento de silêncio do narcisista é sempre evasiva. É sempre evasiva. Porque ele priva a sua vítima das informações que são importantes para o relacionamento. Então, muitas vezes, por privar essas informações, ele deixa a pessoa perdida, deixa a pessoa desnorteada, porque ela não sabe que decisão tomar, porque não conversou com você, ou no caso com o narcisista, sobre determinados assuntos. Então, o silêncio do narcisista não é necessariamente um afastamento físico total. Com o narcisista, o que há, muitas vezes, é a indiferença. Ele não está nem aí para o que você pensa, para o que você sente, para o que você gostaria de realizar. E dentro dessa condição, com a falta de informação, a vítima fica dentro de um movimento de angústia, de tristeza, de desespero, porque é isso que faz com que ele se alimente, ele nutra, né, com suprimentos narcisistas o seu ego. É como se a vítima não tivesse mais nenhuma importância para ele, como se ela fosse invisível para ele. Isso ele faz para punir. Ele faz para castigar. E ele sabe que vai colocar essa vítima dentro de um movimento de ansiedade, dentro de um movimento de tristeza, dentro de um movimento até de humilhação, porque vai estar correndo atrás dele para conversar. E para isso é que ele faz esse tratamento de silêncio. Isso muitas vezes acontece antes do descarte, no período da desvalorização e início do descarte. O silêncio do narcisista, ele se dá exatamente nesse período de transição entre o final da desvalorização e início do descarte.
É um movimento que eles fazem dentro do ciclo de abuso narcisista, que são as 3 fases, as 3 etapas. Então, todas as etapas do ciclo podem ser, se entrelaçar nesse período. Mas o que nós vemos mais e nitidamente é que no período da desvalorização, início do descarte, ele age com essa atitude que muitas vezes se torna mais cruel do que se ele falasse, agredisse de alguma forma. E ele sabe disso. O silêncio tanto pode ser acompanhado com um descarte, como não. Ele pode manter esse silêncio durante muito tempo, lembrando que o silêncio não é ausência de palavras para o narcisista. É simplesmente a indiferença. E ele pode manter esse contato, esse controle durante muitos dias, muitos meses, muitos anos. Então, o silêncio acontece mais nessa transição. E como falamos anteriormente, ele foge das conversas. Foge das conversas sérias, das tentativas de resoluções de problemas de relacionamento. Essa punição, muitas vezes, nada tem a ver com algo que a vítima tenha feito. Algo que ela tenha feito de ruim, por exemplo. Essa punição está ligada ao fato de que aquela vítima que um momento no seu relacionamento descobriu quem o narcisista era de verdade, está tentando expô-lo de alguma forma, expor as suas fraquezas, as suas fragilidades, e ele não admite isso. E por isso ele vai punir essa pessoa. E para punir essa vítima, ele tem essa reação que é muito cruel, que é de fazer com que aquela vítima desapareça. Desapareça no sentido de que não faz diferença se ela está ali ou não. Ela é só uma pessoa ou um ser, assim como um móvel que está dentro de casa. Então, essa vítima, ela passa a sofrer. E sofrendo, angustiada pelo silêncio, já é um suprimento narcisista para ele. E ele se satisfaz com essa condição. Ele se satisfaz com essa conduta. Olha, se você está passando por um tipo de relacionamento como esse, eu quero te dizer uma coisa. As pessoas narcisistas, elas adoecem nossa alma. Mas deixa eu te dizer algo aqui que é importante como conselho. Lógico, sem colocar aqui a questão da primazia da sua fé, do Deus Todo-Poderoso. Mas eu quero te dizer uma coisa, humanamente falando. Se valorize primeiro. Coloque você como prioridade na sua vida. Se valorize. Saiba e entenda o seu valor. Você é importante demais para viver nessa condição. Você é a pessoa maravilhosa que pode e deve ser feliz. Se liberte desse abusador. E quando eu estou falando aqui de se libertar, eu não estou querendo incentivar ninguém a se separar. Se você olhar nos vídeos anteriores, eu quero que você se esclareça, tenha conhecimento. Porque quando você sabe quem você é e quem é o narcisista, você consegue viver com ele. Mesmo diante das suas
condições transtornadas, mas você sabe onde você está, sabe quem você é, você já se descobriu, você não vai se deixar envolver pelas palavras que ele ou ela diz, e que você verdadeiramente sabe onde você está pisando. E se você está nesse relacionamento e gosta dessa pessoa, você não deve se separar, mas deve conviver com ela, tendo a primazia das suas decisões. Porque é importante. Agora, quando não dá mais, a pessoa não quer, é outra história. Mas partindo de você, eu quero te dizer, você pode ser preparada para ter uma autoestima elevada, para conviver tranquilamente, sem se deixar contaminar. E é isso que nós estamos fazendo aqui, te mostrando, te ensinando, te preparando para que você possa se fortalecer na sua condição e você possa aprender a manter-se firme diante das investidas, das agressões verbais do narcisista. E quando ele não suportar mais a falta de suprimentos narcisistas que ele espera de você, então que ele tome a decisão. Mas a decisão é dele, é dela, não sua. Porque você vai estar preparado. Porque você vai estar preparado. Você vai estar muito mais fortalecido. Aprenda a manter-se firme e centrado na sua vida, em você. Não dê suprimento ao narcisista ou à narcisista. Há um curso que eu estou finalizando que vai ajudar e muito como blindar a sua autoestima. E em breve estarei divulgando ele aqui na nossa descrição. Vou deixar o link, certo? Para se você quiser participar desse curso, é muito bom. Né? Não é porque nós organizamos, mas porque tem uma série de pessoas preparadas para isso, profissionais que têm vasta experiência em lidar com o relacionamento humano abusivo, muitas vezes. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, dê o seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você sabe que precisa conhecer estas verdades, e assim sendo, a gente possa ajudar muito mais gente. Dê o seu like, porque o seu like é importante. Porque toda vez que o YouTube vê que está tendo likes, ele diz, olha, esse vídeo é relevante para ajudar muita gente. E vai passar para mais gente, e muito mais gente vai conseguir ser ajudada. Ok? Então nós ficamos por aqui. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.